Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, estamos juntos para iniciar o nosso curso de Química aqui com a frente 1, a frente de Química Geral, no nosso módulo 1, o módulo de Teoria Atômica ou Estrutura Atômica. É um módulo de grande importância para a Química Geral como um todo e serve também como um alicerce para toda a química. Então nós vamos iniciar falando do conceito de átomo, da ideia de átomo. A ideia de átomo surgiu com os filósofos gregos, notadamente com Leucipo. Só que até então o átomo era apenas uma entidade filosófica, resultado da razão, do intelecto humano. Quem utilizou pela primeira vez esse termo átomo para designar essas partículas fundamentais de toda a matéria foi o filósofo Demócrito. Tanto é que essa palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido. Ora, é lógico, nós sabemos que atualmente o átomo tem muitas partículas subatômicas, que nós vamos estudar com o continuar desses modelos atômicos. Por enquanto, nós não tínhamos ainda um modelo atômico experimental, mas sim uma filosofia em relação à ideia de átomo. E essa ideia de átomo não era unanimidade entre os filósofos gregos, tanto é que os grandes Platão e Aristóteles, eles não aceitavam essa ideia de uma partícula fundamental que estava presente em qualquer tipo de matéria. O primeiro modelo atômico, propriamente dito, porque a química é uma ciência experimental, para você ter um modelo atômico, você tem que fazer experimentos. E aí, com base nos resultados experimentais, é que você vai descrever um modelo que procure responder àqueles resultados que você observou através dos experimentos realizados. Então, o primeiro modelo atômico só veio realmente surgir em 1803 com Dalton. Realmente o Dalton fez alguns experimentos e esses experimentos levaram a construir um modelo atômico. O Dalton enunciou alguns postulados. Esses postulados estavam de acordo com aquilo que ele observou nos experimentos. Vamos dar uma olhada nesses postulados. Primeiro postulado. Inclusive, nós vamos atualizar esses postulados dizendo se ainda hoje esses postulados são aceitos ou não. Porque eu já vi algumas questões de química cobrando isso. Cobrando o postulado e você dizer ali se aquele postulado atualmente está correto ou não, e caso não estivesse, dizer aquilo que está em evidência atualmente. Então, o primeiro postulado anunciado por Dalton foi o seguinte: toda matéria é constituída por átomos, indivisíveis e indestrutíveis. Atualmente, isso não é mais verdadeiro. Realmente, toda matéria é constituída por átomos. A ausência de matéria, que seria o vácuo, aí sim, não teria átomos. Mas se é matéria, tem átomos. Agora, nós sabemos que os átomos são divisíveis, inclusive destrutíveis. Nós vamos ver, por exemplo, na fissão nuclear, que um núcleo de um átomo é quebrado em núcleos menores, ok? Segundo o postulado de Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. E aí, o que é que você me diz quando o Dalton enuncia que os átomos de um mesmo elemento químico possuem a mesma massa e átomos de elementos químicos diferentes possuem massas diferentes? Isso atualmente é verdadeiro ou falso? Lançando aqui uma luz até de conteúdos que nós vamos estudar em módulos mais na frente, tá certo? Se você não tem, no momento, condições ou uma teoria que te dê o aval para responder se cada afirmação dessa é verdadeira ou falsa, não se preocupe. Ao longo dos módulos, até de Química Geral mesmo, esses argumentos que eu estou dando vão ser estudados. Esse segundo postulado, atualmente, também é falso. Porque os átomos de um mesmo elemento não são idênticos em massa. Eles são idênticos em número atômico, número de prótons no núcleo. O que identifica um átomo
não é a sua massa. O que identifica um elemento químico é o número atômico, o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, atualmente, esse enunciado seria: os átomos de um elemento químico, de um mesmo elemento químico, são idênticos em relação ao número de prótons, ao seu número atômico, ok? E em todas as outras propriedades. Terceiro postulado do Dalton: os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Essa combinação ocorre numa proporção de números inteiros e pequenos. Esse postulado ainda hoje é verdadeiro. O que é uma reação química? Numa reação química, os átomos não se destroem, eles apenas se reorganizam. Quando o carbono reage com o oxigênio produzindo CO2, lá no produto eu ainda tenho o carbono e ainda tenho o oxigênio. Só que agora eles se reorganizaram, formando um novo composto químico que não é mais carbono e nem é mais oxigênio. É o gás carbônico CO2. Então, realmente, uma reação química é uma reorganização de átomos, originando compostos diferentes, originando produtos diferentes. Os átomos não são destruídos. E essa reação ocorre na proporção de números inteiros e pequenos. No caso, 1 mol de carbono reage com 1 mol de gás oxigênio, que é o O2, para produzir 1 mol de gás carbônico, que é o CO2. No caso aí dessa reação que eu estou exemplificando, a proporção é de 1 para 1 para 1. 1 mol de carbono reage com 1 mol de O2, produzindo 1 mol de CO2. Quarto postulado do Dalton: os átomos são unidades das transformações químicas. Ou seja, uma reação química envolve apenas uma combinação, uma separação e um rearranjo de átomos. Corretíssimo, de acordo até com o que eu já falei, explicando o terceiro postulado. Ok? Para provar para vocês que o modelo de Dalton realmente é um modelo atômico experimental, nós vamos falar de uma lei ponderal, que foi fruto dos experimentos que o Dalton realizou, que é a lei de Dalton. Nós vamos estudar leis ponderais na química geral, lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, lei de Proust, ou lei das proporções constantes, e lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas, além de uma outra lei menos importante, a lei de Richter, ou lei das proporções recíprocas. A lei de Dalton, com as nossas palavras, diz o seguinte: quando massas iguais de uma mesma substância simples A combinam-se com massas diferentes de uma mesma substância simples B, formando compostos diferentes, as massas diferentes de B formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Vamos entender então. Eu coloquei aqui duas reações químicas para indicar a lei de Dalton. Eu tenho na primeira reação o carbono reagindo com o oxigênio, produzindo o monóxido de carbono. Veja que 12 gramas de carbono estão reagindo com 16 gramas de gás oxigênio, produzindo 28 gramas de gás monóxido de carbono, que é o CO. Veja que está obedecendo a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. 12 mais 16, 28, é a soma das massas dos reagentes, e 28 também é a soma das massas dos produtos. Na lei de Dalton, nós temos duas reações químicas diferentes. Os reagentes são os mesmos, mas os produtos são diferentes. Numa segunda reação, o carbono também está reagindo com o oxigênio, mas ele não vai produzir CO, ele vai produzir CO2. Não vai produzir o monóxido de carbono, vai produzir o dióxido de carbono. E aí, eu observo que 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo 44 gramas de CO2. Observe que também está obedecendo a lei de Lavoisier. 12 mais 32, 44. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, na lei de Dalton, nós temos duas reações químicas diferentes, onde os reagentes são iguais, carbono e oxigênio, formando compostos diferentes. Aí, o que é que diz a lei de Dalton? Massas iguais de uma mesma substância simples reagem com massas diferentes de uma outra substância simples, formando compostos diferentes. Aí, de acordo com a lei de Dalton, essas massas diferentes, que no caso aqui são 16 e 32, têm que formar entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Realmente, 16 e 32, dividindo por 16
em cima e embaixo, nós vamos ter 1:2. Então está aí a lei de Dalton. Quando uma mesma massa de uma substância simples A reage com massas diferentes de uma mesma substância simples B, formando compostos diferentes, essas massas diferentes da substância simples B formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Esse 1:2 significa o que na prática? Lógico que você vai ter um módulo só de leis ponderais e cálculo estequiométrico. No módulo de leis ponderais a gente vai falar muito mais coisas de todas as leis ponderais. Mas para que serve esse 1:2? Esse 1:2 serve para dizer para nós que existem dois óxidos de carbono, o CO1 e o CO2. Você fixa o número de átomos de carbono, porque fixar a massa significa também fixar o número de átomos, 1 e 1, e os átomos de oxigênio formam entre si uma proporção de 1:2. Então significa que existem dois óxidos de carbono, o CO1 e o CO2. Daí a proporção 1:2. Então, isso é uma evidência de que a lei de Dalton, o modelo atômico de Dalton realmente é um modelo experimental. Esse modelo surgiu de experimentos realizados. Tanto é que a partir dos resultados desses experimentos, o Dalton enunciou 4 postulados que nós vimos anteriormente, até mostrando atualmente se esses postulados são verdadeiros ou falsos, e isso resultou numa lei ponderal importante. A lei de Dalton, a lei das proporções múltiplas, que permite aí, por exemplo, para a gente saber que existem dois óxidos de carbono, o CO e o CO2, para obedecer à proporção de 1:2, ok? Muito bem, então o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo de bola de bilhar. O átomo, para o Dalton, seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e neutra. Esse seria o modelo atômico de Dalton. Uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ok, então nós vimos que o modelo atômico de Dalton foi em 1803. O segundo modelo atômico vai demorar bastante para surgir. Só vai surgir a partir de experimentos realizados na ampola de Crookes, realizados pelo Thomson. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, para a gente começar a falar sobre o segundo modelo atômico, que vai ser o modelo atômico do pudim de passas, o modelo de Thomson. Mas antes, vamos ver o que aconteceu anteriormente, para que o Thomson pudesse chegar ao seu modelo atômico. Então nós temos aqui um físico, o Crookes. Ele fez alguns experimentos nessa ampola, que ficou conhecida como ampola de Crookes. O que é a ampola de Crookes? É uma ampola de vidro, como você está vendo aí. E ele colocou um vácuo, um gás sob baixa pressão. A pressão aqui é da ordem de 0,01 atm. Então colocou aqui uma bomba de vácuo nessa ampola de vidro, de forma que aqui ficava apenas um gás residual, ou seja, um gás sob baixa pressão. E ele colocou aqui uma diferença de potencial muito grande, da ordem de 20.000 volts. Quando ele colocou essa diferença de potencial de 20.000 volts, ele observava um feixe luminoso que partia do cátodo para o ânodo. E aí, cuidado, nós vamos estudar lá na fisicoquímica, no segundo semestre, eletroquímica, pilhas e eletrólise. E aí nós vamos estudar que os sinais do cátodo e do ânodo nas pilhas e na eletrólise são opostos. O cátodo na pilha é o polo positivo, o ânodo na pilha é o polo negativo. Já na eletrólise é o contrário, o cátodo na pilha é o polo negativo. E desculpem, o cátodo na eletrólise é o polo negativo. E o ânodo na eletrólise é que é o polo positivo. A ampola de Crookes não é um fenômeno espontâneo, não é uma pilha. Nós temos uma diferença de potencial, uma bateria realizando uma diferença de potencial. Então, aqui na ampola de Crookes, você usa a notação da eletrólise. Então, cátodo é o polo negativo do campo. E ânodo é o polo positivo do campo. Eu digo isso porque muitos dos meus alunos que já estudaram pilha e eletrólise, aí diz, Alexandre, mas cátodo não é o polo positivo? Eu digo, opa, cátodo é o polo positivo de uma pilha. Aqui você usa a notação da eletrólise, que é um fenômeno não espontâneo isso aqui. Então, cátodo é o polo negativo na ampola de Crookes e ânodo é o polo positivo.
Daí o nome raios catódicos, porque esses raios saíam do cátodo em direção ao ânodo. Em outras palavras, eles saíam do polo negativo e iam em direção ao polo positivo. Você vai ver que o Thomson vai descobrir que esses raios catódicos, na verdade, são elétrons. Por isso que nós vamos dizer que quem descobriu a primeira partícula subatômica, que foi o elétron, foi Thomson. Mas veja, o Crookes, ao trabalhar com essas ampolas, já estava trabalhando com os raios catódicos. E o que são os raios catódicos? São elétrons. Mas quem descobriu os elétrons não foi o Crookes. Porque ele não disse, olha, os raios catódicos, eles são uma partícula fundamental da matéria. Estão presentes em qualquer tipo de matéria. E, portanto, o átomo é divisível, isso aqui é uma partícula subatômica, e ele poderia dar um nome qualquer, que o Thomson vai chamar de elétrons. Então, o Crookes trabalhou com os raios catódicos, trabalhou com os elétrons, mas não descobriu os elétrons. Quem vai fazer isso é o Thomson, como eu vou narrar para você agora. Então, você entendeu o que é a ampola de Crookes? É uma ampola de vidro com gás residual, ou seja, com gás sob baixíssima pressão, 0,01 atm, onde ele coloca aqui um campo elétrico, uma diferença de potencial muito grande, da ordem de 20.000 volts, e surge um raio do cátodo para o ânodo, chamado de raios catódicos. Foi a única coisa que o Crookes fez, né? Que ele conseguiu deduzir. Mas o Thomson, se aproveitando daquilo que o Crookes descobriu, fez alguns experimentos mais sofisticados para estudar qual era a natureza desses raios catódicos. O que era aquilo? O que era esse feixe luminoso que saía do polo negativo do cátodo para o polo positivo do ânodo, que estávamos chamando de raios catódicos. Então, em 1887, lembre-se que o modelo atômico de Dalton foi em 1803, e aqui nós temos 1887, 84 anos depois, o Thomson pegou as ampolas de Crookes e realizou alguns experimentos bem interessantes para entender o que eram esses raios catódicos, ok? Primeiro, o Thomson descobriu que os raios catódicos tinham massa. Por quê? Porque quando ele pegou a ampola de Crookes e fez aqui algumas modificações, por exemplo, colocar aqui um pequeno catavento, vamos dizer assim, né? Na direção do cátodo, entre o cátodo e o ânodo, ele observava que esse catavento começava a girar. Então, por que ele começava a girar? Porque esses raios catódicos que estavam saindo do cátodo, ao colidir com esse pequeno catavento, faziam esse catavento girar nesse percurso dos raios catódicos do cátodo, que é o polo negativo, para o ânodo, que é o polo positivo. Então, primeiro postulado, a primeira dedução importante do Thomson: os raios catódicos possuem massa. Então, eles são particulares. Eles têm a natureza de partículas. Segunda modificação engenhosa que o Thomson fez, né? Ele pegou agora a ampola de Crookes e colocou um anteparo na frente do cátodo. E ele observou que os raios catódicos se propagavam em linha reta. Por que eles se propagavam em linha reta? Porque eles ocasionavam, eles geravam uma sombra daquele anteparo colocado na frente do cátodo, na parede oposta da ampola. Olha que deduções importantes o Thomson estava chegando. A primeira é que os raios catódicos possuem massa, porque estavam girando aquele pequeno catavento. A segunda é que os raios catódicos se propagam em linha reta, porque ao colocar um anteparo qualquer na frente do cátodo, que é o polo negativo desse campo elétrico, ele projetava a sombra desse anteparo na parede oposta da ampola de Crookes, ok? E o Thomson continuou realizando aqui modificações nas ampolas de Crookes, entendendo melhor o que eram esses raios catódicos. Afinal de contas, ele já tinha deduzido duas informações: que os raios catódicos possuíam massa e se propagavam em linha reta. Agora o Thomson foi espetacular. Ele colocou aqui uma combinação na ampola de Crookes de um campo elétrico e de um campo magnético.
Isso ele vai fazer também, e aí alterando as intensidades do campo elétrico e do campo magnético, ele vai conseguir descobrir a razão entre a massa e a carga do elétron. Mas antes, ele colocou aqui apenas um campo elétrico. Quando ele colocou um campo elétrico, o que foi que ele observou? Está aqui a ampola de Crookes, sempre com o cátodo e o ânodo, os raios catódicos sempre saindo do cátodo. Ele colocou aqui um anteparo para sair um feixe de raios catódicos. Esse feixe era desviado para o polo positivo do campo. Conclusão: se o feixe de raios catódicos é desviado para o polo positivo do campo, terceira conclusão importantíssima e engenhosa do Thomson: os raios catódicos são negativos, porque eles são atraídos pelo polo positivo do campo, ok? Beleza? 3 postulados: os raios catódicos possuem massa, os raios catódicos se propagam em linha reta e os raios catódicos são negativos, possuem uma carga negativa. E aí, muito engenhoso, o Thomson começou a mudar o tipo de gás residual aqui da ampola. Ele colocava gás hidrogênio, gás hélio, qualquer gás que ele colocasse, os resultados eram os mesmos. Os raios catódicos se propagavam em linha reta, os raios catódicos tinham massa, os raios catódicos eram negativos. Qual foi a conclusão dele? Esses raios catódicos estão em qualquer tipo de matéria. Porque independente da matéria que ele use, do gás, para preencher aquele gás, para compor o gás residual da ampola, os experimentos tinham os mesmos resultados. E aqui mostrando como ele foi mais engenhoso ainda, espetacular, né? Ele, em 1897, conseguiu calcular a razão entre a carga e a massa do elétron, do raio catódico. Foi o que ele fez, não? Ele colocou aqui um campo elétrico e um campo magnético combinados. E aí, de acordo com a intensidade do campo elétrico e do campo magnético, ele conseguia desviar esse feixe. Veja que ele colocou aqui um buraquinho no ânodo, né? Tá aqui o cátodo, tá aqui o ânodo. Ele colocou um buraquinho no ânodo para o feixe de raios catódicos atravessarem o ânodo. Engenhoso demais, né? E aí esse feixe era submetido a uma combinação de campos elétricos e magnéticos. E aí, quando esse feixe passava por esse campo elétrico e magnético, ele sofria desvios. E aí, calculando o ângulo desses desvios e de acordo com a intensidade do campo elétrico e do campo magnético que ele estava utilizando, ele não descobriu nem a carga, nem a massa de um elétron. Mas ele descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron, que seria fundamental para que um outro cientista depois dele conseguisse descobrir a carga e a massa. Ele não descobriu nenhum dos dois. Ele descobriu a razão entre os dois, a razão entre a carga e a massa do elétron. Então, como eu disse, de acordo com a intensidade dos campos magnético e elétrico, os raios catódicos sofriam uma maior ou um maior ou um menor desvio. Isso significa que tinha uma proporção entre a carga e a massa. A carga e a massa do elétron eram alterados de acordo com a alteração da intensidade do campo elétrico e magnético, né? Ou seja, falando melhor, o elétron tem uma carga, tem uma massa, e ao se propagar, de acordo com essa carga e com essa massa que ele tem, esse desvio era maior ou menor de acordo com a intensidade do campo elétrico e magnético utilizado. Então, ele descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron, como sendo 1,76 vezes 10 a 11 coulomb por quilo, ou passando para coulomb por grama, 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama. Ok? Qual era o objetivo do Thomson? Era encontrar a carga do elétron para determinar sua massa. Ele não fez nenhum dos dois, mas ele deu já um grande passo, porque descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron. Quem descobrisse a carga, notadamente, conseguiria descobrir também a sua massa. Então, o Thomson descobriu a primeira partícula subatômica da matéria. Qual foi ela? O elétron.
Então pergunta, quem diz qual foi a primeira partícula subatômica? O elétron. Quem descobriu o elétron? Thomson. Ele foi o primeiro a trabalhar com elétrons? Não. O primeiro a trabalhar com os elétrons, que são os raios catódicos, foi o Crookes. Mas ele não teve a capacidade, né? Não fez os experimentos necessários para dizer que os elétrons estavam presentes em qualquer tipo de matéria e que, portanto, o átomo agora seria divisível, o que colocaria à ruína o modelo atômico até então em voga, que era o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico experimental. O primeiro modelo atômico experimental foi o de Dalton. E agora surge o segundo modelo atômico, porque com esse modelo atômico agora a matéria tinha uma partícula menor do que o átomo, que eram os elétrons. E aí o Thomson enuncia o seu modelo atômico, isso em 1897, um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, né? Por quê? Porque o átomo seria uma esfera maciça, homogênea e positiva. Essa esfera seria positiva e para neutralizar essa esfera positiva existiam os elétrons encravados na superfície desse átomo. Está aqui o famoso pudim de passa. Aqui nós teríamos uma esfera positiva, uma carga positiva espalhada por toda a esfera, e para neutralizar, já que o átomo é uma espécie neutra, nós teríamos os elétrons incrustados na superfície dessa esfera, ok? Então, olha como nós aprendemos coisas importantíssimas com a ampola de Crookes e com os experimentos. O que são os raios catódicos? São elétrons. Quais são as características dos raios catódicos? Eles se propagam em linha reta, eles têm massa, eles são negativos. Na verdade, os raios catódicos são elétrons, e o Thomson foi o primeiro a descobrir esses elétrons, a primeira partícula subatômica, e ele inclusive descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron como sendo 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama. Está aqui o modelo atômico do pudim de passas. Qual foi o primeiro modelo atômico? O de Dalton, o modelo da bola de bilhar. O átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, não existe nenhuma partícula subatômica. O modelo de Thomson, já existem partículas subatômicas, que no caso, uma partícula subatômica, que são os elétrons. Ok, realmente eu considero que os experimentos que o Thomson realizou com a ampola de Crookes foram muito engenhosos. Colocar aquele catavento, colocar um anteparo na frente do cátodo, colocar um campo elétrico para dizer que os raios catódicos eram negativos, colocar uma combinação de campo elétrico e campo magnético para calcular a razão entre a carga e a massa do elétron. Agora, na minha opinião, talvez o experimento mais genial da história da química, na minha opinião, é esse daqui. O experimento da gota de óleo de Millikan. Eu já conversei com um professor físico espetacular, e ele diz que esse experimento, sem dúvida, está entre os 10 experimentos mais geniais da ciência, porque foi espetacular isso que o Millikan fez. Vamos conversar? Vamos lá, o que foi que o Millikan fez? Ele, não esqueça, que já era conhecida a razão entre a carga e a massa de um elétron. Significa que se alguém conseguisse descobrir a carga de um elétron, consequentemente descobriria a massa. Então a carga e a massa de um elétron seriam descobertos. E foram descobertos através desse experimento que foi realizado em 1908 pelo Millikan. Espetacular. O que foi que ele fez? Ele pegou aqui, vamos dizer, um recipiente de vidro, ok? Colocou um campo elétrico, está aqui o cátodo, polo negativo, na parte de baixo, e o ânodo, polo positivo, na parte de cima. Ele colocou uma fonte de raio-x. Esse raio-x, ele é um tipo de radiação ionizante, ou seja, ao colidir com o ar, ele arranca elétrons do ar, ok? Ele ioniza o ar. E aí ele colocou aqui um microscópio visualizador, um microscópiozinho para ele visualizar. E aí olha o que foi que ele fez.
ele colocou aqui um borrifador de óleo. E aí, quando ele apertava esse atomizador ali, borrifava microgotículas de óleo, como se fosse uma nuvem ali, um coloide, né, de microgotículas de óleo no ar. Aí ele colocou aqui um buraquinho no ânodo, que é o polo positivo, de forma que algumas dessas gotinhas de óleo passavam por esse buraquinho e, pela ação da gravidade, começavam a cair. Então imagina, né, uma determinada gotinha vem descendo aqui pela ação da gravidade, coincide de passar pelo buraquinho e vai cair lá no cátodo. Só que o que é que o Millikan fazia? Ele ligava a fonte de raio-x. O raio-x, ao se propagar, arrancava elétrons do ar, que está aqui dentro desse aparelho. Esses elétrons arrancados vou usar essa palavra, eram adsorvidos pela gota de óleo, de forma que a gota de óleo ficava carregada, ou com um elétron, ou com 2, ou com 3. E aí, como a gota de óleo ficava negativa, quando o Millikan ligava o campo elétrico, como aqui é o cátodo do polo negativo, imagina, ó, a gotinha de óleo está negativa e ele liga o campo elétrico, e aqui é o cátodo que também é negativo. A gotinha que vai caindo começa a flutuar, porque negativo com negativo se repele. Aí ele focava numa determinada gotinha. Quando ele diminuía o campo elétrico, pela ação da gravidade, a força da gravidade ficava maior do que a intensidade do campo, né, do que a ação do campo, aí a gotinha começava a cair. Aí ele aumentava a intensidade e a gotinha começava a subir. Ele diminuía a intensidade até procurar fazer a gotinha parar no ar, flutuando no ar, equilibrando duas forças. A força da gravidade, logicamente para baixo, e a força resultante da intensidade do campo, logicamente para cima, porque a gota de óleo está carregada negativamente e aqui é o cátodo, que é o polo negativo. Não é espetacular? Vamos lá rever? Ele borrifa, surgem aqui microgotículas de óleo que vêm descendo, passam por esse orifício. Se ele não ligar o campo, a gotinha vai cair pela ação da gravidade. Ele liga o campo e coloca a radiação ionizante, o raio-x. O raio-x colide com o ar, arranca elétrons do ar. Esses elétrons acabam absorvidos pela gotinha de óleo. A gotinha de óleo fica negativa. Quando ele liga o campo, como aqui ele engenhosamente colocou na parte de baixo o polo negativo, porque negativo com negativo se repele, aí a gotinha começa a subir. Quando ele aumenta a intensidade do campo, a gotinha vai lá para cima. Quando ele diminui a intensidade do campo, a gotinha começa a descer pela ação da gravidade. Se ele conseguir igualar a força da gravidade, a resultante da força da gravidade e a resultante da intensidade do campo, a gotinha vai ficar maravilhosamente flutuando no ar, parada. Nesse instante, ele conseguiu igualar a gravidade e a intensidade do campo, e aí ele vê quanto ele está utilizando. E aí ele poderia até ter desanimado. Sabe por quê? Porque para cada gotinha que ele estudava, ele encontrava um resultado diferente. Resultado diferente, resultado diferente. Estudei a gotinha A, resultado X. Estudei a gotinha B, resultado Y. A gotinha C, resultado Z. E assim sucessivamente. Para várias gotinhas que ele estudava, ele chegava a uma carga diferente para o elétron. Só que ele percebeu o seguinte: todos aqueles valores encontrados eram múltiplos do que hoje a gente conhece como carga elétrica fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, quando ele pegou aqueles vários resultados e dividiu pelo menor deles, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ele encontrou números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Significando o quê? Que cada gotinha que ele estudava, às vezes, tinha um número diferente de elétrons. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. É lógico que quando a gotinha tinha 2 elétrons, ele tinha que dobrar a intensidade do campo para fazê-la flutuar, né? Ou quando tinha 2 elétrons, na verdade, como ela tinha agora uma repulsão maior, né, ele até
precisava era diminuir a intensidade do campo, né? Reduzir a intensidade do campo, porque quanto mais carga, maior a repulsão, e aí ele precisava até diminuir a intensidade do campo. Mas ele percebeu que essas alterações que ele fazia é porque as gotinhas de óleo poderiam ter 1, 2, 3 ou 4 ou 5 elétrons. Quando a gotinha só tinha um elétron, como a repulsão era menor, para fazê-la flutuar, ele tinha que aumentar a intensidade do campo. Quando ela tinha 3 elétrons, como a repulsão dos 3 elétrons com o cátodo, que é o polo negativo, era maior, ele até para fazê-la flutuar e parar no ar, ele tinha que diminuir a intensidade do campo. Então, com base nesses resultados, ao dividir pelo menor, ele encontrou a carga elétrica do elétron. Então, quem descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron? Thomson. Quem descobriu a carga do elétron e a massa do elétron? Foi o Millikan. Porque o Millikan, através da engenhosa, na minha opinião, a mais engenhosa de todas, de toda a história da ciência, a experimenta da gota de óleo de Millikan, ele descobriu a carga de um elétron, que todos nós aprendemos lá na física como carga elétrica fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Conhecendo a proporção entre a carga e a massa, que quem descobriu foi o Thomson, que era 1,76 vezes 10 a 8 coulombs, como agora ele tem a carga, ele descobriu também a massa. Ele calculou a massa do elétron, que é 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas. Atualmente, com mais casas decimais, a massa do elétron é 9,10939 vezes 10 a menos 28 gramas. Então, finalizamos aqui a primeira parte do nosso módulo 1 de Química Geral, onde nós estudamos 2 modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton, ou o modelo da bola de bilhar, onde o átomo é indivisível, indestrutível e não existe, é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e não existem partículas subatômicas. O modelo de Thomson, que é o modelo do pudim de passas, onde o átomo já é divisível, porque contém uma partícula subatômica, que é o elétron. No modelo do pudim de passas, o átomo é uma esfera maciça positiva, e para neutralizar essa carga positiva que está espalhada na superfície da esfera, ou por toda a estrutura da esfera, você tem elétrons incrustados na sua superfície, ok? Muito bem, os raios catódicos, ampola de Crookes, experimentos da gota de óleo de Millikan, tudo isso você estudou. E tem muito mais, porque até agora nós só fizemos começar de modo aprofundado a estudar os modelos atômicos. Voltamos já para dar continuidade a essa história.